Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um fato relevante envolvendo aqui o fundo imobiliário GARI 11, aquele fundo de imóveis comerciais de base 10, muito conhecido por vocês. E o fato relevante é muito proveitoso para esse fundo imobiliário, traz aí muitos benefícios. Então, pessoal, esse fato relevante é sobre a venda daquele imóvel, né, que estava em processo de venda, localizado lá na cidade de Vitória de Santo Antão, locado para a empresa BRF. Então, o comunicado diz o seguinte: em continuidade ao comunicado a mercado divulgado em 5 de dezembro de 2025, o fundo concluiu a operação de venda do imóvel localizado no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o BRF Visa, atualmente locado para o Brasil Foods, a empresa no caso BRF. Ele menciona que o valor total de venda foi de 273 milhões de reais aproximadamente e considera um parcelamento de até 24 vezes, contando do pagamento da primeira parcela. Então não vai ser um valor que o fundo ele receberá à vista. Será dividida aí em 24 meses, provavelmente 24 meses seguidos. Ele aqui menciona também os benefícios que o fundo ele terá com essa venda que ele vai realizar. Como eu já havia mencionado em outros vídeos, era muito proveitoso para o fundo ele vender esse imóvel. Então ele menciona o seguinte, que ao finalizar essa operação de venda, acarretou na quitação da dívida atrelada ao imóvel, reduzindo o passivo do fundo em aproximadamente 145 milhões de reais. Lembrando que o fundo ele ainda estava pagando a dívida referente a esse imóvel, então como agora ele vendeu o imóvel, a dívida não será mais dele, passará no caso para o comprador. Ele menciona aqui também que além de aumentar a disponibilidade do GARI 11 em 128 milhões e meio aproximadamente. Então, além de diminuir o seu passivo, a sua alavancagem, isso também vai contribuir para um aumento de disponibilidade em caixa que o fundo ele terá em mais 128 milhões de reais. Ele também continua dizendo o seguinte, que a operação também resultou em um lucro bruto total de aproximadamente 71,5 milhões de reais, gerando uma taxa de retorno de aproximadamente 28% ao ano, equivalente a uma taxa de IPCA mais 20% ou de 250% do CDI no período. Então, mostrando sim que a rentabilidade, no caso de valorização desse imóvel, foram muito boas. Então, essa venda foi realmente muito benéfica para o GARI 11. O imóvel em questão, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é esse daqui, vocês podem ver a imagem. Ele é um galpão refrigerado. Devido a esse fator, ele tem um valor muito maior, então isso agrega muito valor a esse ativo. Ele menciona aqui que ele tem uma área bruta locável um pouco superior a 30 mil metros quadrados. Ele também menciona que o contrato é atípico por 30 anos de duração. Ele está localizado numa rodovia, então está muito bem localizado e, como eu já mencionei, a empresa inquilina é a empresa BRF. Talvez tenha sido a própria empresa BRF que tenha adquirido esse imóvel, né? Porque muitas vezes compensa mais ele comprar o imóvel do que ficar pagando um aluguel. Galpões desse jeito aqui refrigerados são muito mais caros, um metro quadrado, então é um valor muito mais considerável do que galpões seco. Além disso, o contrato dele é de 30 anos. Então, imagine aí ficar pagando 30 anos de aluguel durante esse período. Então, seria muito mais interessante ele comprar do que continuar aqui como inquilino pagando aluguel para o GARI 11. Lembrando que eu não estou dizendo que foi a empresa BRF, estou mencionando que possa ter sido ela, já porque seria muito benéfico para ela comprar do que continuar pagando o aluguel. E se descermos um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver como é que vai ficar então o patamar de alavancagem do GARI 11, devido a essa venda que ele realizou. Como já havia mencionado, ele vai diminuir o seu passivo, então a sua alavancagem, que atualmente está aqui no patamar muito elevado de 35% em relação aos ativos do fundo, vai diminuir. Nesse último relatório gerencial aqui mesmo, ele menciona o seguinte, deixa eu ver aqui onde é que ele menciona. Aqui, ele fala que o nível de alavancagem de 35% apresentado neste relatório reflete uma situação transitória, então temporária, que se estabilizará após a liquidação da venda do ativo da BRF Visa, prevista para o final de janeiro de 2025. A verdade demorou um pouquinho, né? Finalizou agora durante o mês de março. Essa operação reduzirá o passivo do fundo em aproximadamente 145 milhões de reais, resultando em uma alavancagem final estimada
entre 24% e 26%, alinhada ao planejamento inicial das operações do segundo semestre de 2024. Então, como eu havia mencionado, o fundo ele vai diminuir aqui sua alavancagem em aproximadamente 145 milhões de reais, que é muito bom. Seu patamar que atualmente é de 35% de patamar de alavancagem, que é um patamar muito elevado, vai diminuir para um patamar mais considerável, um pouco mais tranquilo, né? Entre 24% e 26%. Então, é muito bom isso ocorrer. Além disso, como eu havia mencionado, a sua disponibilidade também vai aumentar. Nesse último relatório gerencial aqui, a gestão menciona que a disponibilidade atual do fundo é de 441 milhões de reais. Então, ele menciona aqui essa disponibilidade cobre aqui 9 anos das obrigações do fundo. E aqui, no fato relevante, ele menciona que vai aumentar a sua disponibilidade com essa venda em mais 128 milhões e meio aproximadamente. Então, essa disponibilidade que era de 441 milhões de reais vai passar para aproximadamente aí 570 milhões de reais, o que vai trazer, no caso, uma tranquilidade a mais para o fundo para conseguir honrar os seus compromissos futuros. Então, outro benefício aí dessa venda desse imóvel da BRF. Além disso, ele menciona do lucro, né? O lucro bruto foi de 71 milhões e meio. Desse lucro, ele vai ter que tirar aí as suas despesas, né, financeiras, que tem imposto, tem outras coisas, né, que ele tem que pagar por ser uma transação financeira. Não sei exatamente qual é o valor líquido que vai ficar disponível para o fundo, porém, ele pode distribuir também esse lucro para os seus cotistas, assim como ele já fez em outras ocasiões. Então, vamos esperar aí o próximo relatório gerencial, até porque a mesma gestão ela menciona o seguinte, né? E para mais detalhes sobre a operação, serão apresentadas no relatório gerencial do fundo que estará disponível nos próximos dias. Então esse é, pessoal, o fato relevante, um fato relevante muito bom. Desde o início que a gestão trouxe essa possibilidade da venda desse imóvel, eu fui a favor dessa venda, que realmente seria muito benéfica para o fundo, ia diminuir sua alavancagem, ia trazer um bom lucro para o fundo imobiliário, além de aumentar a disponibilidade do fundo. E o fundo continua indo muito bem, né? O fundo aí está, deixa eu ver aqui a cotação atual, no lugar 11, está a R$ 8,24, está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, porém não é uma diferença tão grande assim, se comparado com os seus pares, né? Tem outros fundos imobiliários aí do mesmo segmento que estão com desconto muito maior, então mostra assim uma certa boa recuperação do fundo para o que seria o seu preço justo. O fundo continua com uma excelente liquidez média diária, então você não tem dificuldade na hora de comprar ou de vender cotas desse fundo imobiliário. Dividend yield acima de 12%, então entregando bons rendimentos para os seus cotistas. E seus últimos rendimentos vêm aqui na casa de um pouco superior a 8 centavos por cada cota. Então no preço atual, o fundo ele ainda continua pagando aí pelo menos 1% de rentabilidade ao mês. Não creio que o fundo vá diminuir os seus rendimentos para menos que isso. A expectativa é que ele aumente, especialmente agora com essa nova venda que ele realizou. Então isso vai trazer muito mais tranquilidade para o fundo. E o fundo no futuro, assim como nos últimos relatórios iniciais, a própria gestão mencionou que quer adquirir novos imóveis durante esse ano de 2025. Então vamos ver aí quais serão as próximas aquisições do fundo imobiliário da Área 11. De um modo geral, é um fundo que eu continuo investindo, gosto bastante, gosto da sua tese de investimento, então não tem motivos para eu tirar a minha posição no Área 11. Mas deixe aí nos comentários o que é que você achou dessa venda. Achou realmente positiva? Gostou? Deixe aí seu comentário como cotista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.